Essa semana também se noticiou que os militares vêm fazendo sistematicamente questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito das urnas eletrônicas, do processo das eleições, da apuração dos votos, em relação aos relatórios das urnas, à segurança das urnas, enfim. Os militares vêm repetidamente insistindo junto ao TSE o mesmo destino, ou melhor, desculpe, o mesmo discurso que o Bolsonaro fala. Então vejam, aquelas acusações que o Bolsonaro faz sistematicamente ao nosso processo eleitoral, elas são subscritas pelos militares. Então, quando o Bolsonaro fala, ele é um ventríloco dos militares, ou pelo menos de parte significativa dos militares, aquela parte que é a responsável por este governo. Nunca é demais dizer que este governo é um governo militar. Bolsonaro tem respaldo militar porque ele é um funcionário dos militares. Ele é um capitão que obedece a ordens de generais. Então, quando o Bolsonaro questiona o nosso sistema eleitoral, parte dos nossos militares está questionando o nosso sistema eleitoral. E a prova está aí. 88 questionamentos ao TSE. É sugestivo esse número 88, porque todo mundo sabe que o 88 é também uma simbologia nazi. É coincidência? Não é coincidência? Não sei. Talvez seja coincidência mesmo, né? E aqui estou sendo sincero, não tem ironia. Mas é uma coincidência que também é triste. É uma triste coincidência que uma ação de cunho fatista dos nossos militares totalize um número tão simbólico, 88 questionamentos. Questionamentos esses já respondidos pelo TSE. Então, as acusações, em linhas gerais, são falsas do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem motivos para fazer essas acusações. Agora, os militares fazendo esses questionamentos, o Bolsonaro repetindo essa ladainha, os militares como fiscalizadores das eleições. E mais que isso, eles são responsáveis pelo transporte de boa parte das urnas. Eles ficam em contato com essas urnas durante um bom período de tempo até que elas possam ser juntadas para que a apuração possa ser realizada, uma vez que essas urnas elas não são conectadas na internet, elas não são conectadas a nenhum tipo de rede, para que os votos sejam contabilizados no nosso sistema de urnas eletrônicas. Fisicamente as urnas têm que ser escrutinadas, e muitas delas, em parte deste processo, ficam sob responsabilidade destes mesmos militares que estão repetindo as mentiras que Bolsonaro fala o tempo todo em relação ao nosso processo eleitoral. Por isso me preocupa, e eu acredito que isso é um risco, caso Bolsonaro não sofra uma derrota acachapante. Bolsonaro pode vencer as eleições, mas eu acredito que não é fácil que ele vença. E se ele perder por uma diferença pequena, ainda há mais esse risco. Eu não tenho dúvidas que ele tentará um golpe em caso de derrota. A questão é qual a força que ele terá para resistir com este golpe. Será uma meia dúzia de malucos que vão repetir no Brasil a invasão do Capitólio quando da derrota do Trump? Será um pouco mais que isso? Teremos militares? Teremos uma sargentada? Teremos uma manobra dos militares para enquadrar o STF e fazer com que nós tenhamos um ar de legalidade num golpe aprofundado pelos militares com Bolsonaro em caso de derrota? Eu não sei. A única certeza que eu tenho, absoluta certeza que eu tenho, é que algo nesse sentido vai ser tentado, assim como ele tentou lá no fatídico 7 de setembro e não teve força suficiente para isso. Mas houve ali um embate, houve ali pressão dos militares que sustentam esse governo e que manipulam Bolsonaro, mas não se constituiu uma maioria forte o suficiente para levar o projeto adiante. Talvez porque ainda havia a possibilidade de manutenção deste governo militar a partir das eleições. Então nós temos dois momentos mais agravados. Um,
que Bolsonaro, diante de uma derrota, não terá alternativas a não ser tentar um golpe, e este governo, sendo um governo militar, faz com que nós imaginamos que parte desses militares que sustentam esse governo também podem ter o rabo preso, e aí eles podem não ter alternativa a não ser vir com tudo para tentar se manter no poder dessa forma. E além do que, gente, é uma outra situação. Naquele momento, mesmo que os militares tivessem interesse de manter o governo através de um golpe, ainda havia a possibilidade de discorrer mais tempo, Bolsonaro vencer as eleições e eles não necessitarem desse desgaste. Em caso de uma derrota nas urnas, não vai haver alternativa a não ser que os militares enfrentem esse desgaste. Então, por exemplo, a esquerda que não se preocupar com essa possibilidade, que não mantiver o povo nas ruas atento, pressionando também contra isso, é uma esquerda que está errando, porque essa é uma possibilidade concreta, eu diria inevitável. Que ele vai tentar é 100% certo. O que nós não temos como ter certeza é quais são as verdadeiras chances que ele tem de êxito neste processo. Eu me assusto um pouco, por exemplo, com o caso que nós acabamos de ver em relação ao Daniel Silveira, porque foi um momento onde o Bolsonaro mais uma vez dobrou a aposta que já estava bem alta e realmente vem ficando por isso mesmo. E nessa altura do campeonato, ele aumentar a aposta nesse nível, com o apoio dos militares, com aqueles velhos militares de sempre, dando as suas carteiradas, né, dizendo, olha, tem que deixar assim mesmo, nós estamos falando de Braga Neto, nós estamos falando de General Heleno, nós estamos falando do General Mourão. Essa turma aí é pelo menos a mais visível, né, daqueles que sustentam e manipulam Bolsonaro. Então isso para mim, gente, tá dado. Tá dado. A gente vem acompanhando nos últimos dias intensas movimentações do Bolsonaro entre generais em Brasília e entre lideranças da institucionalidade, ministros do STF. Além do que, eu não acredito que exista uma oposição completa entre STF e militares. Já faz algum tempo que nós temos militares no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sei que muita gente se empolga aí com o Alexandre de Moraes, às vezes gosta de uma declaração aqui, outra ali do ministro Barroso, mas a gente sabe o que todas as pessoas fizeram no verão passado, né? O Alexandre de Moraes era aquele que a gente viu lá no Paraguai cortando, né, os pés de maconha, acreditando que está acabando com o crime na América Latina. O ministro Barroso é aquele mesmo que deu uma série de declarações no auge do processo golpista contra a Dilma, de modo a entender aquele processo como legal, como seguindo todos os ritos, enfim. Foi aquele processo que produziu essa crise que agora, inclusive, ameaça o próprio STF. Ameaça em que sentido? Ameaça no sentido de transformar o STF num órgão meramente decorativo. Vamos voltar para a nossa história. Eu sempre digo, nós temos que ter alguma materialidade para fazer as nossas análises. Quando nós tivemos o golpe civil-militar de 64, o STF seguiu trabalhando normalmente. Assim como em todos os outros golpes que nós tivemos. O STF é enquadrado, ele perde a sua função, vira um órgão decorativo apenas para chancelar aquilo que os militares fazem. E também é da nossa tradição golpista militar que busque se manter uma aparência de ordem institucional. Tanto é que nós tivemos os famosos AIs ao longo da nossa ditadura civil-militar. O que eram os AIs? Né, o AI 5 é o mais famoso, mas nós tivemos tantos outros. Foram atos institucionais, ou seja, uma atitude ditatorial, antidemocrática, despótica, era transformada numa atitude institucionalizada, no sentido de dar uma aparência legal a uma ditadura imposta pelos quartéis e pelos burgueses. Então, é da nossa tradição política, né, esse tipo de expediente, expedientes como autogolpe, expedientes como utilizar o momento das eleições para fazer puxadas de tapete, enfim,
não há nada de novo acontecendo. Aliás, não há nada de mais velho do que os nossos militares pautando a nossa política. Eu insisto nisso, gente. A função exclusiva dos nossos militares é se preocupar com o inimigo interno, que no caso, para eles, é a classe trabalhadora brasileira. Historicamente, nossos militares são inimigos da classe trabalhadora. No mundo inteiro, os militares têm a função de defender os interesses das burguesias locais no quesito soberania nacional, combatendo os inimigos externos. Na política interna, normalmente eles têm um papel coadjuvante. A questão é que, ao sul do Equador, essa relação não é necessariamente assim. E, vez em quando, os militares são chamados a participar mais ativamente da política. Para quê? Para colaborar na manutenção da ordem econômica global, mantendo esses países ao sul do Equador como áreas de influência do capitalismo central. E aqui no Brasil, nós temos visivelmente isso. Então, os nossos militares, eles são um braço da OTAN, tutelados pela Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos, que alimenta a nossa Escola Superior de Guerra. Então, é um braço ideologizado, que compra uma ideologia macartista mofada dos Estados Unidos, defende cegamente a centralidade, a OTAN, e essa ideologia ela tem total consonância com a ideologia da nossa burguesia dominante, que não constitui uma mal falada burguesia nacional, porque nós não fizemos a nossa revolução burguesa, nós fizemos uma transição burguesa. Então, aquelas estruturas que introduziram o Brasil na economia global, como um país periférico dependente de uma burguesia agroexportadora, de uma burguesia rentista, de uma burguesia que não tem preocupação com o nosso mercado interno, isso se manteve. De modo que essa burguesia tem, portanto, o interesse de manutenção da atual ordem econômica global. Os nossos militares, então, fazem as vias de também defender estes interesses, uma vez que o nosso Estado, assim como todos os Estados no capitalismo, é um balcão de negócios da nossa burguesia. Então é por isso, gente, os militares têm essa função de combater o povo brasileiro, o povo trabalhador, e defender os interesses da OTAN, dos Estados Unidos e da nossa burguesia, que também tem interesses interligados a esses interesses externos. Né? Não tem nenhum interesse de desenvolver o Brasil, de desenvolver o nosso mercado interno. Beleza, gente?